Parece que nada mais tem graça, parece que o mundo já não faz mais sentido. Eu não consigo encontrar mais um propósito no que eu estou fazendo. Dentro dos meus pensamentos já não encontro mais soluções, não encontro mais saída. Esse é o sentimento que eu tinha quando tiraram de mim o que eu mais amo. Quando eu não tinha nem o básico, quando eu não conseguia renda nem para o básico. E eu recebo muito lá no meu Instagram mensagens de mulheres que estão passando pelo mesmo. E eu venho dizer, diante da minha experiência, que para tudo existe uma solução. Eu, por exemplo, encontrei uma maneira, uma saída, e ouvindo hoje aqui tudo que eu tenho para te contar, você pode se identificar e pode encontrar a sua maneira, a sua saída também. O ano era 2017. Foi quando eu acabei perdendo o emprego em uma pousada aqui na minha cidade, onde eu moro atualmente. Se chama Pousada Realiza. Foi lá onde eu tive a primeira oportunidade de emprego, foi lá que aprendi muito sobre ter responsabilidade. Os donos de lá foram muito compreensivos comigo, até onde deu. Lembro deles com muita gratidão. Mesmo diante ao cenário que eu vivia, eu era feliz até então. Eu tinha um emprego, eu consegui sair de uma casa que foi a casa que meus filhos nasceram, uma casa ruim, que eles viviam doentes, adoeciam sempre, com crise de asma. Para ter noção, minha filha com 23 dias de nascida teve que correr para o hospital com ela por conta dela não estar conseguindo respirar direito, por conta de crises, que tinha mofo na casa, coisa do tipo. Então eu consegui quebrar essa barreira, fui para um apartamento muito bom. Meus filhos estavam na escola e a minha rotina era sempre a mesma. Eu acordava cedo, deixava eles na escola, ia trabalhar, voltava para casa e a rotina se repetia nos outros dias, nos dias seguintes. Durante a semana era tranquilo, eu conseguia trabalhar tranquilamente porque eu deixava eles na escola. Porém, quando chegava o final de semana, que eram os dias que a pousada lotava, eu já não conseguia ir. Primeiro porque eu mantinha minha casa sozinha, então não conseguia pagar todos os finais de semana uma babá para ficar com os meus filhos. E o segundo motivo era a falta de rede de apoio. Eu tinha acabado de separar, a outra parte também trabalhava, não conseguia estar sempre ajudando, muitas das vezes também não se esforçava para ajudar nos finais de semana e tal. Na verdade, éramos só nós três. Os donos da pousada, por um tempo, entenderam, inclusive foram incríveis comigo. Muito da mentalidade que eu tenho hoje vieram deles também, né? Aquele negócio de correr atrás, de estar sempre buscando dar o melhor, de sempre buscar estar num lugar melhor. Eu acredito que muito dessa mentalidade que eu tenho hoje veio deles. A questão de responsabilidade, cumprir horário, você tem que ir, você tem que fazer. Eu acredito que eu peguei muito deles, né? Que foi a questão do meu primeiro emprego, foi o primeiro contato que eu tive, assim, profissional com alguém. Então eu acredito que eu carrego muito disso deles até hoje. E quando eu lembro deles, assim, com muita gratidão por ter tido a paciência que tiveram comigo, que tenho certeza que muitas outras pessoas, outros patrões não teriam. A questão de não conseguir chegar no horário, eles não tinham obrigação, eles já estavam pagando uma funcionária para cumprir aquilo, mas eles faziam até eu chegar. Então tinha muito isso, sabe? São pessoas que têm empatia mesmo, entenderam durante o tempo, mas ali é um negócio, não tem como ficar entendendo, né? Então a situação foi ficando ali insustentável e eu acabei perdendo o emprego. Com isso eu deixei de morar em um lugar bom, um apartamento, que inclusive foi o melhor lugar que os meus filhos moraram desde o nascimento até então, até aquele momento. Então eu saí do apartamento e fui para um porão praticamente. Como eu tinha saído do trabalho, eu contei também com o FGTS, né? Então eu tinha aquele dinheiro e aí consegui pagar ali os primeiros aluguéis. Mas logo em seguida, sem emprego, sem uma renda, eu já não conseguia pagar mais o aluguel. Chegamos a ficar sem nada em casa. Voltamos para uma casa que tinha mofo e meus filhos sempre adoecendo. A situação foi se agravando até que saí dessa casa e fui para um outro porão. E para sair dessa casa, eu não tinha dinheiro para acertar o aluguel que eu estava devendo. Então a dona da casa ficou com a minha geladeira e o meu tanquinho, sabe o tanquinho de bater roupa que eu tinha na época? Ela ficou para bater no valor que eu estava devendo. Já morando em outro porão, ganhei alguns esmaltes, alicates e tal, e comecei a anunciar na minha rede social, que na época era o Facebook, que eu era manicure, fazia escovas com atendimento domiciliar. Consegui algumas clientes, mas nada que dava para pagar um aluguel, uma conta de luz ou uma compra de supermercado. Como eu precisava de alguém para estar sempre ficando com os meus filhos, porque, por exemplo, quem trabalha com manicure sabe, geralmente o pessoal trabalha o dia todo, né? E aí, no finalzinho da tarde, quando é 5, 6 horas, te chamam para arrumar unha, ou então no final de semana, sempre nos horários fora de escola. Então,
era meio desafiador eu ficar saindo com as crianças, levando até a casa da pessoa para fazer unha. Então minha irmã, que na época tinha 15 anos, foi morar comigo. E aí já era mais uma boca para sustentar, né? E o dinheiro que eu fazia com as unhas não era um dinheiro, como eu falei, que dava para pagar uma compra de supermercado. Então geralmente eu saía para fazer unha e comprava o alimento, né? Comprava comida ali, alguma coisa para comer naquele dia, e no outro dia anunciava muito, mandava no Facebook, mandava no Messenger, que chama, né? Mandava no Messenger, mandava no WhatsApp, para tentar marcar uma outra unha para eu conseguir um dinheiro para comprar alimento para aquele dia ou no dia seguinte, e era dessa forma que eu fazia. E enquanto eu estava fazendo essas unhas para tirar uma renda, para conseguir levar pelo menos o alimento, eu entregava também currículo. Só que eu moro numa cidade onde não tem fábrica, não tem indústria, não tem nada assim que dê empregabilidade aqui para os jovens. Então eu não consegui trabalho fixo. E eu sempre colocava credibilidade de mudança de vida, de mudança de tudo, né? De mudança mesmo no CLT, no trabalho, no emprego. E os dias foram passando e nada de emprego, não conseguia, ninguém me ligava, não era chamada, não participava de entrevistas de emprego, nada do tipo. Até que chegamos no pico do desespero, onde já não tinha nada. Pegava dinheiro com a minha mãe, com meu padrasto, mas acabava. E no pico deste desespero, eu acabei perdendo a guarda para o pai, que tinha um emprego, era mais capaz de mantê-los. O que agravou muito eu ter perdido a guarda deles, eu tenho certeza, foi que quando o conselho tutelar chegou lá em casa, eu tinha saído para fazer um unha, então eu estava com uma menor de idade, que é minha irmã de 15 anos, que estava acostumada, eu inclusive tive filho com 15 anos, ela era super capaz, ela não saía de casa com eles, ela ficava ali dentro da casa com eles, então não tinha risco nenhum, ela já sabia cozinhar, já sabia fazer tudo que precisava fazer, né? Então ela ficava ali com eles, e o que agravou mais ainda foi chegar lá em casa. O pessoal do conselho tutelar chegou lá em casa, mexeu no armário, mexeu na geladeira, não tinha nada dentro do armário, não tinha nada na geladeira, a única coisa que tinha para comer ali no momento, que as crianças já tinham almoçado, era uma panela de macarrão no fogão. E não tinha nada, gente, tinha meses já. Nossa, tinha meses que eu não fazia uma compra de supermercado, que eu não enchia o meu armário, que eu não comprava fardos de leite para eles, nem nada do tipo. Então, isso ajudou muito, eu tenho certeza. Juntou tudo, né? Juntou eu não consegui mantê-los, porque eles chegaram ali e não viram nada. Tiveram a certeza que eu não tinha mantimento, não tinha nada para eles, juntamente a minha irmã menor de idade com eles para eu trabalhar. No início, quando aconteceu, eu não conseguia me conformar. Me sentia humilhada, me sentia inútil, me sentia incapaz. Na época, eu já tinha conhecido o meu atual marido, que me ajudou muito, principalmente a entender o motivo das coisas. Ele conversava muito comigo, ele falava muito para mim assim, olha, Deus sabe o que tá fazendo, não aconteceu isso aqui à toa, é para você melhorar, usa esse tempo para você mudar de vida, para você conseguir um emprego, para você trabalhar com alguma coisa, para você levantar dinheiro, para você fazer coisas para eles mesmos, sabe? Não fica assim, porque eu não queria sair do quarto, eu não conseguia, por exemplo, na casa onde eu morava, eu não conseguia ir no quarto, porque eles dormiam comigo, então eu não conseguia ficar dentro do quarto. Eu comecei meio que ficar sufocada, e acabou que eu e meu marido, a gente começou a morar muito rápido junto. A gente tinha 2 semanas de namoro, a gente já tava morando junto, porque eu não conseguia ficar sozinha, e eu sempre desesperada, eu não sabia realmente o que poderia acontecer se eu continuasse sozinha naquela época. Com o tempo, eu fui começando a entender o motivo de tudo. Porque aquele dia eu ia comprar um alimento para eles, ia ter o que dá para eles comer, mas e no outro dia? Até quando ia ficar nisso, sabe? Nesse negócio de faz ali pro dia. Criança, quem tem filho sabe como que tem que ser planejado, como que exige. Eles querem comer, eles não querem saber se tem, se você conseguiu ou não. Você tem que ter ali o café da manhã, você tem que ter o almoço, tem que ter o café da tarde. E eu não conseguia dar isso para eles. Eu muito mal dava um almoço, muito mal dava um pãozinho, sabe? Não tinha fruta, não tinha o que criança precisa. E com o pai eles já tinham isso. Eu não vou falar que foi um processo rápido, porque levou um bom tempo para eu conseguir entender tudo que estava acontecendo, conseguir enxergar uma saída. Realmente levou um tempo, foi um processo, mas eu consegui. Logo eu entendi que aquele sofrimento não podia me parar, eu precisava canalizar aquela energia em algo para mudar aquela situação. Então eu decidi sair do papel de vítima, porque é cômodo ficar no papel de vítima, é cômodo. Depois que você começa a entender as coisas, você vê que é cômodo demais você jogar a culpa em alguém,
ou a culpa em todos, em tudo, ao invés de você tentar fazer alguma coisa para sair daquela situação. E tem uma frase que eu li na época que me marcou muito, e eu tô sempre com essa frase na cabeça, inclusive, que é a seguinte: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E eu de fato não sabia onde eu queria chegar, eu estava no modo automático. Fazia o que dava, sofria, jogava a culpa em todos e em tudo. No outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. E assim, sempre looping, né? Sempre jogando a culpa em tudo. É culpa de fulano, é culpa de ciclano, é culpa disso, é culpa daquilo. Mas sem buscar solução. Eu estava exatamente nisso. O que eu quero que você aprenda com tudo isso é o seguinte: primeiro, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a situação que você está. Eu não sei o que você está passando realmente no momento. A única coisa que eu sei é que você é capaz de encontrar uma solução. Eu cometi vários erros no caminho, mas eu cometi esses erros porque eu não sabia o que eu queria, eu não sabia onde eu queria chegar. Só para você ter noção, eu não consegui enxergar o que eu fazia na época, que era unha, que era cabelo, como uma solução. Eu sempre coloquei a solução em um emprego fixo, em um emprego CLT. Mas isso foi porque eu fui ensinada a ter esse tipo de pensamento, a ter esse tipo de mentalidade. Eu fui ensinada que o emprego CLT ia trazer para mim a vida que eu queria ter, a vida estável, a vida com, digamos que, independência financeira. E ao invés de encarar aquelas clientes que eu já tinha conquistado como a minha independência financeira, não, eu levava isso como uma renda extra, uma renda para segurar uma coisinha aqui, outra ali, enquanto eu busco por esse emprego fixo, que na minha cabeça na época era a solução para resolver todo o restante da minha vida. Então, ao invés de conquistar mais clientes, de pegar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, investir em mais esmaltes, em mais equipamentos, pensar em ter um cômodo para isso, pensar em realmente levar isso como trabalho, não, eu levava isso como uma renda extra. Então o dinheiro entrava, eu comprava alimento do dia, não pensava em fazer o meu nome, porque na minha cabeça eu queria resolver um emprego fixo, um trabalho CLT, resolveria todo o restante da minha vida, na minha cabeça era isso. Então eu mesma desvalorizava o meu trabalho, eu cobrava muito barato para ter aquela renda, eu não me preocupava em fazer o meu nome, ao invés de faz muito bem feito, para uma falar para outra, para ir conquistando mais e mais e mais. Não, a minha preocupação era em fazer, para pegar o dinheiro, para levar para casa a comida para os meus filhos. Essa era a preocupação. Eu não tinha preocupação em ser uma profissional, em ter mais clientes, em ganhar realmente dinheiro com aquilo, de repente ter um negócio com aquilo, como muita gente tem atualmente. Muita gente tem um negócio, muita gente tem um estúdio de maquiagem, muita gente tem um estúdio de cabelo, né, para cabeleireira, tem estúdio de manicure. Não, eu não consegui encarar aquilo como negócio, mas porque eu fui ensinada a não encarar aquilo no momento como o emprego. Então a minha própria mente me limitava a crescer e prosperar mesmo estando naquela situação. Mas não eram as minhas crenças. Essas crenças não são minhas. São crenças de outras pessoas que impediam meus pensamentos de projetar algo de sucesso. A verdade é que tudo está aqui no pensamento. Se no seu pensamento é real, é porque pode dar certo sim. É porque vai dar certo sim. Então toda vez que vem esse pensamento, escreva. Leve isso como um projeto. Canalize toda a sua energia e se prepare para a transformação. Sem deixar as crenças que não são suas te limitarem, te distrair. E só depois que eu comecei a entender isso, né? Primeiro sair do vitimismo, você não é vítima de nada, você não é vítima de fato nenhum. Você é a protagonista da sua história. Eu repeti isso para mim todos os dias. Você não é vítima de um fato, você é a protagonista da sua história. Se está no seu pensamento é porque é real, porque muitas das vezes vinha alguma coisa no meu pensamento, vou fazer isso, porque isso vai me dar muito dinheiro, porque isso vai me tirar dessa situação, porque isso vai me dar muito dinheiro, muita abundância, vai prosperar, vai cocriar para os meus filhos e tudo mais. Vinha também o pensamento de, você tá ficando louca, nunca que isso vai dar certo, para de ser sonhadora. Então eu passei a ignorar essa outra voz que vem na minha cabeça me dizendo que eu sou sonhadora, que não vai dar certo, que isso e aquilo.
Então eu canalizava toda aquela energia, sabe aquele sofrimento do início, sem saber o que fazer, sabe aquele sofrimento, peguei esse sofrimento e canalizei com toda a minha força em um projeto, em uma coisa só, para fazer de fato acontecer, sem ficar me distraindo, sem ficar dando chances para crenças entrarem novamente, sem ficar dando chances para pessoas que estão acostumadas com a mesma vida há anos, desde que nasceu, vir falar para mim o que é possível e o que não é. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa desde os seus 5 aninhos que está na mesma vida até hoje, que está na mesma casa, que a casa continua a mesma, sem reforma, sem pintura, sem nada, que tem a mesma rotina desde que você conhece, acorda cedo, vai trabalhar, volta para casa, sabe, naquele piloto automático sempre. Eu tenho certeza que você conhece esse tipo de pessoa, e são esses tipos de pessoa que vêm falar para você que você não é capaz de cocriar, de prosperar, de mudar de vida, de gerar transformação. Elas foram ensinadas a ser assim, e você vai permitir mesmo ser ensinada a ser assim também? Eu permiti muito isso, eu permiti muita entrada das pessoas na minha vida para me falar o que eu posso e o que eu não posso fazer, sendo que eu posso fazer e ser o que eu quiser. Depois que eu entendi isso e comecei a colocar isso na minha cabeça, realmente, tá, posso até ouvir aquela pessoa que tá falando, porque eu tenho consideração, porque eu gosto muito, mas só ouça, só ouça, só ouça. Entra aqui, sai aqui, não acumule aqui, porque não vai te fazer bem, vai te distrair, vai te atrapalhar. Você vai realmente começar a acreditar que aquilo que a pessoa tá falando é verdade, que você é sonhadora demais, quando na verdade é necessário sonhar, e se tá no pensamento é porque você é capaz de realizar, é porque você é capaz de ser, de ter, e você tem a sua energia, uma energia que ninguém mais tem. Só você conhece a sua força, só você conhece a sua determinação. Então não permita com que outras pessoas, ou com que a sua própria vozinha da cabeça que colocaram aí, te prenda de alguma coisa, te impeça de alguma coisa que você tanto quer. Imagina se eu dou voz por minha cabeça, como que eu estaria? Eu estaria na mesma situação. Eu estaria aqui reclamando que nada dá certo, que os meus filhos não vivem comigo, que eu não consigo dar nada para eles, que a culpa é de fulano, que a culpa é de ciclano, que a culpa é de tal coisa, que a culpa é disso, é daquilo, e estaria nisso. Tem gente que vive nisso. Quantas e quantas pessoas eu conheço que ao invés de buscar uma solução, vive nisso, sempre reclamando, sempre falando que não é capaz, que a culpa é de fulano, que a culpa é de ciclano, e não muda. Esse é um vídeo bem diferente dos outros vídeos, é um vídeo que eu tinha muita vontade de trazer, e tinha uma vozinha lá na minha cabeça me dizendo também que tá ficando louca, pra que você vai levar um vídeo desse? Tá achando que você é o quê pra você contar uma história dessa pra alguém, tentar dar lição de moral, tentar ensinar alguma coisa? Mas, ao mesmo tempo, tem algo na minha cabeça dizendo que alguém precisa ouvir isso. Se você é esse alguém, não esquece de comentar aqui pra saber, porque eu vou só reforçar a voz positiva que tem na minha cabeça de que eu estou certa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!